O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu vos dei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos nesse 21º domingo do tempo comum essa Santa Missa com uma liturgia da palavra riquíssima para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque a liturgia da palavra fala de duas coisas que estão ligadas entre si: a união do matrimônio entre o homem e a mulher, que é a nossa segunda leitura que nós ouvimos de São Paulo aos Efésios. É grande este sacramento, é grande este mysterion entre o homem e a mulher. E eu o interpreto com relação a Cristo e a Igreja. Então, a mesma graça salvífica que existe na relação entre o homem e a mulher, por analogia, né, existe uma graça salvífica na união entre Cristo e a Igreja. Mas deixa eu dizer, vou usar uma linguagem popular, o mesmo perrengue, a mesma dificuldade, a mesma provação que existe no casamento por causa do pecado original, por causa das dificuldades de relacionamento entre homem e mulher, existe no relacionamento nosso, não por parte de Cristo, mas nosso aqui, nesse mundo, no relacionamento com a Igreja. Vamos ver como as duas coisas se iluminam. Vejam só. Primeiro começamos com o Evangelho. O Evangelho de hoje é a conclusão do 6º capítulo de São João, em que Jesus faz o discurso do pão da vida. Só para recapitular o capítulo, desculpa a repetição. Começou com Jesus multiplicando os pães, aí Jesus atravessa o lago, né? E do outro lado do lago, depois do milagre de ele caminhar sobre as águas, Jesus então encontra uma multidão que estava procurando pão. E Jesus então explica o pão da vida. O pão que nos alimenta. Número 1, o pão da palavra, que nos alimenta através da fé. Número 2, o pão da sua presença real no sacramento da divina Eucaristia, que alimenta a nossa caridade, nosso amor, não é? Quando ele começa a falar de comer a minha carne e beber o meu sangue, as pessoas ficam escandalizadas. Aí disse, né, pegou pesado, aí não quero mais. E então, muitos discípulos deixaram de crer.
E Jesus, nós estamos aqui 1 ano antes da paixão de Cristo. O capítulo 6 inicia dizendo: estava perto a Páscoa, a festa dos judeus. Então é a Páscoa do ano anterior à paixão de Cristo. 1 ano antes de Jesus morrer, Jesus já está vendo a apostasia de vários discípulos, membros, por assim dizer, né? Membros da igreja. A igreja ainda não existia em plenitude, porque não tinha vindo Pentecostes, mas já estava no seu estágio fundacional. E ele diz assim, que Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé. Nós não sabemos isso. Eu olho aqui, eu não tenho um instrumento para medir a fé, né? Fé em grego é pistis, tá? Eu não tenho um pistômetro, né? Um medidor de fé. Esse tem, esse não tem, esse tem, esse não tem. A fé é uma realidade invisível, né? Mas Jesus, ele via os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. 1 ano antes, Jesus já sabia que Judas estava lá. E a prova disso é que Jesus vê o pessoal indo embora, os que apostataram e saíram, tá? Só que a gente diz: ufa, ainda bem, padre, ainda bem que o pessoal que deixa de crer sai da igreja, belê, fica só os que creem. Não ficam só os que creem. Jesus olha para São Pedro e diz: vocês também querem ir embora? São Pedro diz: para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E faz uma profissão de fé externa. E ele diz, né? Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Jesus diz: é verdade. Não fui eu que... Aqui não está na parte que a gente leu, mas se vocês pegarem a Bíblia de vocês em casa, continua. É verdade. Não fui eu que vos escolhi os 12? No entanto, um de vós, os 12, os apóstolos, nossos primeiros bispos, São Pedro, o primeiro Papa, os apóstolos, como se fossem os primeiros bispos. Não fui eu quem vos escolhi os 12? No entanto, um de vós é um diabo. 1 ano antes, Jesus já sabia que Judas tinha perdido a fé. Veja, quando Jesus escolheu Judas, Judas tinha fé. Quando Jesus escolheu Judas, Judas tinha todas as graças necessárias para ser um grande santo. Se Judas tivesse permanecido fiel às graças que ele recebeu, hoje nós teríamos igrejas dedicadas a São Judas Iscariotes. Não temos. Judas está no inferno. Mas aqui a gente começa a ver um grande mistério, e eu vou explicar para vocês esse mistério. Se Jesus sabia 1 ano antes que Judas já tinha perdido a fé, teve gente que perdeu a fé e saiu, mas teve gente que perdeu a fé e ficou dentro. Essa é a tragédia. Por que é que Jesus não pegou um chicote e pôs esta gente para fora da igreja? Porque Judas perdeu a fé internamente. Ninguém do lado de fora sabia que Judas tinha. Jesus vê. Jesus vê o coração. Mas ninguém do lado de fora sabia que Judas tinha perdido a fé. Vocês já pensaram que caos seria a igreja? Se nós, fiéis, que estamos sentados nos bancos aí, fôssemos julgar quem fica dentro, quem fica fora, quem tem fé, quem não tem fé, não ia ser uma bagunça? É por isso então que aqui eu quero ensinar para vocês, isso daqui é catequese básica, para vocês entenderem.
A igreja, ela tem um componente visível e um componente invisível. Como se fosse, é uma analogia, tá, gente? Como se fosse corpo e alma, ok? Corpo e alma. Então, a igreja, gente, ela é uma parte visível que tem que ser reconhecida em algum lugar. Jesus não pode me obrigar a pertencer a uma igreja invisível que eu não sei onde ela está. É isso, o corpo visível, reconhecido da igreja. E existe a igreja, uma parte invisível, que a gente poderia chamar, por analogia, de alma, que é a parte invisível da igreja. Então, o que é que nós temos hoje no mundo? Olha só, prestem atenção. Nós temos a igreja visível de Cristo, que tem que ter um corpo reconhecível. São Roberto Bellarmino, grande doutor da igreja, santo jesuíta, ele diz, contra Lutero, contra Calvino, porque os luteranos, os protestantes, vocês já ouviram protestantes falar assim, placa de igreja não salva ninguém? Já ouviram essa frase? Porque eles acham que a igreja é um organismo invisível que não está em lugar nenhum. Quem que é a igreja para os protestantes? A igreja para os protestantes não é a organização visível. A igreja para os protestantes é uma coisa invisível. Então, a igreja está espalhada pelo mundo inteiro, são as pessoas que têm fé, segundo Lutero, que eles chamam de justos, ou são as pessoas eleitas e predestinadas, segundo Calvino, que a gente não sabe quem é, não sabe quem é a igreja é invisível, a igreja de Cristo é invisível, a igreja católica diz, parou, a igreja de Cristo é visível, e eu tenho que saber onde ela está, e quais são os vínculos visíveis, constatáveis, que mostram que ali está a igreja de Cristo. Coisa que os protestantes não têm. Eles não têm nenhuma dessas três coisas visíveis. Se você quer estar na igreja de Cristo, você tem que ter a mesma profissão de fé. Presta atenção, estou falando da parte visível, daqui a pouco eu falo da parte invisível. Você precisa ter fé interna no seu coração, claro. Mas a igreja de Cristo visível tem que ter a mesma profissão de fé. Quer dizer o seguinte, nós que estamos aqui, somos católicos, nós professamos a mesma fé. Todo domingo a gente levanta e professa publicamente, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós professamos as coisas que estão definidas pela igreja nos concílios ecumênicos. Nós aceitamos aquilo que é uma definição solene do magistério e professamos a fé. Eu creio nos 21 concílios ecumênicos, naquelas definições solenes. O Concílio Vaticano II não teve definição solene, foi um concílio pastoral, um concílio diferente, mas quando ele explica aquilo que foi definido pelos outros concílios, ele é vinculante, ele é um concílio verdadeiro da igreja, que ensina coisas que foram definidas anteriormente. Vejam, eu creio. Se você é católico, você tem que crer no que foi definido no concílio de Nicéia, o primeiro concílio em 325. Você tem que crer no que foi definido no concílio de Constantinopla, segundo concílio em 381. Você tem que crer no que foi definido no concílio de Éfeso, terceiro concílio em 431. Você tem que crer no que foi no concílio de Calcedônia, quarto concílio, 451. E assim por diante, os 20 concílios que definiram coisas, e o 21º, o Vaticano II, que reafirmou coisas que foram definidas pelos outros. É uma profissão de fé externa. Nenhum protestante faz isso.
Nenhum protestante diz: eu creio em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica e nesta fé eu quero viver e morrer. Ponto. Isso é uma profissão de fé externa, identificável no mundo. Mas, padre, o importante é a fé invisível. A pessoa pode dizer isso da boca para fora. Eu sei. Mas eu não tenho esse termômetro. Então, você está procurando a verdadeira igreja de Cristo? Procure aquele grupo de pessoas visíveis, real, aqui nesse mundo, que professa externamente a fé dos apóstolos de 2000 anos, definida pelos concílios, pelos papas, solenemente ao longo dos 21 séculos de história da igreja. Ponto. Ponto. Procure onde que estão professando a mesma fé, sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda. A mesma fé, professada, dita, ensinada, com a boca. Ah, mas a alma é que crê. Deixa a alma para depois. Eu não posso obrigar uma pessoa a procurar a fé interna das pessoas. Vocês entendem isso? Está dando para entender? Eu quero ensinar para vocês o endereço da igreja de Cristo. Jesus não pode nos obrigar a participar de uma igreja que está no ar. O endereço da igreja de Cristo é onde as pessoas professam a mesma, externamente, a mesma fé dos papas, dos concílios de 2000 anos. Até aí, esse é o primeiro vínculo externo. Isso é o corpo, não é a alma. Mas o corpo precisa ser visível. Você, mulher, eu casei com o meu marido, cadê o corpo dele? Não sei. A alma dele está voando por aí. Você não pode casar com um marido que o corpo você não sabe onde está. Né? Deu para entender a analogia? Tem que ser visível. Ok. Segundo vínculo visível da igreja: os mesmos sacramentos. Vocês viram a profissão de fé externa de São Pedro, né? Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus, né? Quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai do céu que te revelou. Sim, revelou na alma dele, mas ele professou externamente. Ele falou externamente. Mesmo quando a fé de Pedro vacilou e ele negou Jesus 3 vezes. Mas ele professou, essa profissão de fé. Onde está a igreja de Cristo? Onde está a profissão de fé dos apóstolos, dos papas e dos concílios. É nessa igreja que nós queremos viver e morrer. Ponto. Lutero, não me venha com novidades. Teólogos modernos, não me venham com sacadas geniais. Eu quero a igreja de 2000 anos. Amém? Isso é uma coisa identificável em algum lugar. Segundo, os mesmos sacramentos. Nós vimos a profissão de fé. Jesus, os mesmos sacramentos. Quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Os mesmos sacramentos de Cristo. Os mesmos sacramentos de Cristo quer dizer que Jesus está presente lá. Deixa eu dizer. Vou fazer aqui uma coisa. Imagine que você vai a uma missa de um padre que não seja muito devoto. O padre, tudo bem, não usa todos os paramentos, não gosta de fazer o altar de forma solene, é uma missa simples, o padre
com os paramentos paupérrimos, a música desafinada, entendeu? Aquela situação toda, etc. Tudo bem. Mas o padre consagra, não é uma missa muito bonita, mas o padre consagra, e ali está a renovação do sacrifício de Cristo na cruz, ali está o corpo e o sangue de Cristo. Aí você vai, viaja, vai para a Inglaterra, vai na igreja anglicana e você encontra aquelas catedrais majestosas dos anglicanos, com o incenso subindo. Vocês viram o funeral da Rainha Elizabeth, não viram? Muito chique, muito pomposo. Os bispos vestidos solenemente, coral polifônico, incenso, beleza. Parece que está no céu. Detalhe: os sacramentos não são de Cristo. A ordenação dos anglicanos, por definição do Papa Leão XIII, não é válida e, portanto, eles não têm Eucaristia. Não é o sacramento de Cristo. Não é Jesus. Então, meu filho, fique no mesmo sacramento de Cristo. Eu fui pároco em Barão de Melgaço durante 11 anos. Pantanal, rio abaixo, tinha que chegar de avoadeira. A voadeira é um motor, é um barco com motor de popa que levanta assim a proa, né? E avoa. Aconteceu uma vez que eu fui celebrar missa no Cangá, horas de viagem rio abaixo. Aquele povo não tinha missa há anos e anos e anos. E aconteceu que eu cheguei lá, para vocês terem ideia da miséria religiosa, eu tive que ensinar as pessoas a fazer o sinal da cruz. As pessoas não sabiam fazer o sinal da cruz. Eram batizados porque tinham levado em algum lugar, etc. e tal, né? E estava lá eu para celebrar missa. Abro a mala de missa. O abençoado do seminarista esqueceu de colocar os paramentos dentro. Lá estou eu, horas de barco, para chegar num lugar e celebrar uma missa. Atendi as pessoas em confissão, era um grupinho pequenininho, pouca gente. Fiz catequese, atendi as pessoas em confissão. Chega na hora da missa, não tinha paramento. Não se escandalizem. Necessitas caret lege. Existe uma coisa em direito canônico chamado epiqueia. Se eu pudesse entrar em contato com o Papa, nesse momento, ele me dispensaria de usar os paramentos para celebrar missa para um povo que não tem missa há tanto tempo? Dispensaria certamente. Pronto. Usei a epiqueia, celebrei missa, sem paramentos. Mas era o sacramento de Cristo. Não tinha a pompa da catedral anglicana, mas era o sacramento de Cristo. É visível. É um lugar onde eu posso identificar os ministros que foram ordenados por sucessão apostólica e que celebram os sacramentos de Cristo. Esse é o endereço da Igreja de Cristo. Sacramentos válidos, mesma profissão de fé, mesmos sacramentos. Terceiro ponto, de vínculo visível. Gente, eu não estou falando da alma invisível, não estou falando das coisas invisíveis, mas você precisa saber o endereço da Igreja de Cristo, está claro? Para onde iremos nós, Senhor? Eu estou dizendo para onde você deve ir. Ok?
Terceira coisa, o mesmo governo eclesiástico, a mesma hierarquia. A mesma hierarquia. Gente, quem governa a Igreja de Cristo são os sucessores dos apóstolos, sejam eles simpáticos ou antipáticos, justos ou injustos, santos ou pecadores. É importante ver a caridade de Jesus para conosco quando ele manteve Judas no grupo dos apóstolos. Um ano antes, Judas já tinha perdido o vínculo invisível com Cristo. Judas já tinha perdido a fé, gente. Perdeu a fé, você perdeu tudo. Perdeu fé, esperança, caridade, perdeu tudo. Ele já tinha perdido a virtude da fé internamente, mas só Cristo é que sabe disto. E porque Judas não deu nenhum sinal externo desta perda de fé, Jesus manteve Judas. No grupo dos apóstolos, Jesus ordenou Judas. Ele sabia. Um ano antes ele sabia, está aqui. Um de vós é um diabo. E no entanto ele ordenou Judas na última ceia. E no entanto ele deu a comunhão a Judas na última ceia. Por quê? Jesus está exercendo a caridade conosco, por quê? Porque os apóstolos não sabiam da defecção de Judas. Tanto que quando Jesus disse para Judas, o que tens que fazer, faze-o logo, os apóstolos disseram, foi lá dar uma esmola para os pobres. Ninguém suspeitava. Quando Jesus disse, um de vós há de me trair, todos eles disseram, serei eu? Serei eu? Por quê? Porque eles não viam em nenhum dos outros sinal de apostasia. Serei eu? Portanto, você faz parte de uma igreja visível, que é governada por homens que podem ser encontrados e têm endereço. Nós, na Arquidiocese de Cuiabá, todas as missas, para que você saiba, você veja, nós em todas as missas dizemos, pelo nosso Papa Francisco, pelo nosso Bispo Mário. É o vínculo visível, é fé. Isso eu aprendi concretamente de Dom Eugênio Salles, que era cardeal arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro. Dom Eugênio, todas as vezes que ia a Roma, levava um presente para o Papa João Paulo II. Um dia o Papa chegou e disse, Dom Eugênio, por que o senhor nunca vem de mão vazia? Dom Eugênio parou, pensou e disse, Santo Padre, a gente pode dar um presente para uma pessoa porque gosta dela. Mas a gente pode dar uma pessoa porque crê. Eu creio em quem o Senhor é. Não é por afetos. Claro que João Paulo II e Dom Eugênio eram amigos. Tinham afeto. Mas não era por isso que ele dava um presente. Ele não dava um presente porque sentia afeto. Ele dava um presente porque cria. Eu creio em quem o Senhor é. Mesmo que eu sofra injustiças, eu devo permanecer debaixo do mesmo governo. É aqui que fica clara a comparação entre a esposa e o esposo que São Paulo coloca na carta aos Efésios. Se você é esposa submissa ao seu marido, não quer dizer que você aprova tudo que seu marido está fazendo.
Quando o seu marido está funcional, bem. Quando ele não está funcional, seu marido está alcoolizado e ele chega em casa completamente bêbado e diz para você, esposa: mulher, me obedeça. Você é uma mulher católica, eu sou um marido católico, me obedeça. Põe as crianças no carro, nós vamos passear. E ele vai dirigir alcoolizado. Mulher, você vai obedecer esse doido? Não. É evidente que não. Você deve a ele obediência, mas nesse momento ele não está funcional. Amanhã de manhã, ele sóbrio, acorda com dor de cabeça, né? E pede uma coisa que você vê claramente que é serena e tranquila, tudo bem, voltou à funcionalidade, beleza. Nós, na igreja, temos a consolação de saber que os papas e os bispos não são deuses. Eles são a hierarquia visível da igreja, a quem devemos obediência. Mas vejam, eu estou falando para vocês, é uma obediência de pessoas inteligentes. Uma mulher inteligente que vê seu marido alcoolizado vai obedecer? Naquele momento, não. 5 minutos depois, 10 minutos depois, 20 minutos depois que parou o alcoolismo, sei lá quando, 1 hora depois. É outra coisa. Vejam, não quer dizer que eu escolho quando eu vou obedecer. Obediência vale quando eu não estou de acordo. Está entendendo? Senão não era obediência. Mas eu posso não estar de acordo, mas o que me está sendo pedido não é contrário à fé. Porque, graças a Deus, nós tivemos 2000 anos de igreja. Está entendendo? 2000 anos de igreja. Então, vamos supor a loucura, não é? Vamos supor uma loucura, que um superior meu, o Papa, o bispo, o vigário-geral, meu pároco, não sei, um superior meu, pedisse para mim uma coisa que é claramente um pecado. Entendeu? Pedisse para mim, para eu, vai lá e obedece. Não, o senhor é meu superior. Assim como a esposa diz, você é meu marido. O senhor está me pedindo um pecado. Eu não posso pecar. Está entendendo? E a obediência, ela é canônica. A igreja, graças a Deus, tem um direito canônico. Vocês sabem para que serve o direito canônico? Para limitar o abuso de poder de quem tem poder dentro da igreja. Porque a igreja tem 2000 anos de experiência, ela sabe muito bem que as pessoas podem abusar do poder e mandar aquilo que elas não têm autoridade. Mas é necessário, nós não podemos agora chegar a dizer, não gosto. Entendendo? Se nós temos o nosso pároco aqui, que é quem está governando a nossa paróquia, eu não gosto do penteado do Padre Overlan. Mas, meu irmão, nós estamos na mesma igreja e ela tem um vínculo com autoridades concretas. Essas autoridades concretas podem até mesmo estar em pecado, Deus me livre. Mas eu tenho que reconhecer que é aquele corpo hierárquico que governa. Essa é a parte visível da igreja, está claro para vocês?
Então, a parte visível, São Roberto Bellarmino diz, tem que ser identificável, como eu identifico que existe o Reino da França, a República de Veneza ou o povo romano. Ele usa essas palavras. Tem que ser um negócio que tem endereço. Senão, para onde iremos nós, Senhor? Então, você quer saber onde está a igreja de Cristo? Ela está onde tem a mesma, vamos lá, os 3 vínculos visíveis. Mesma profissão de fé, mesmos sacramentos, mesmo governo, vamos usar essa palavra, mesma hierarquia. Governo parece secular, né? Mesma hierarquia. Profissão de fé é externa, tá? Não é aqui dentro. Profissão de fé, sacramentos e hierarquia. Quais são os 3 vínculos visíveis? A mesma profissão de fé, mesmos sacramentos e mesma hierarquia. Esse é o endereço visível do corpo da igreja. Agora, neste corpo visível, prestem atenção, pode ter gente que perdeu os vínculos invisíveis e que estão indo para o inferno. Uma pessoa em pecado mortal está no corpo visível da igreja, sim ou não? E se morrer em pecado mortal, para onde vai? Quer dizer que o vínculo invisível com Cristo foi perdido. Mas ela continua com um vínculo visível. Você pergunta para ela, você crê? Creio. Está entendendo? Ela tem os mesmos sacramentos, foi crismada, foi batizada, etc. e tal. E ela está na mesma obediência. Quem que é o Papa? É Francisco. Quem que é o Bispo? Dom Mário. Ela está no corpo visível da igreja, mas perdeu a caridade. Quando você vai se confessar, você restaura o vínculo invisível. Mas a pessoa que pecou pecado mortal, padre, saiu, perdeu todos os vínculos invisíveis com Cristo? Não. Se ela continua tendo fé internamente, ela ainda tem um vínculo com Cristo, que é a fé. Se ela ainda tem a esperança, ela ainda tem um vínculo invisível com Cristo, que é a esperança. Mas vamos supor, Judas perdeu a fé. Se você perdeu a fé, cara, você perdeu a fé, a esperança, a caridade, perdeu os vínculos espirituais, foi tudo para o prego, acabou. Mas Jesus continuou tratando ele nos vínculos visíveis. Ele continua fazendo parte da igreja visível, embora Judas estivesse indo para o inferno. E é por isso que Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Porque nós somos apressados e gostaríamos de passar a peneira na igreja e dizer, fora daqui, fora. Calma, são 2 coisas diferentes. Os vínculos visíveis e os vínculos invisíveis. A ordem externa a gente consegue manter nos vínculos visíveis. Os vínculos invisíveis a gente resolve no confessionário. São 2 tribunais diferentes. A igreja tem um tribunal interno e um tribunal externo. O tribunal externo da igreja é aquele que excomunga e que diz, você não pertence mais à igreja. A igreja, por exemplo, chamou Lutero. Lutero era um frade agostiniano, sacerdote ordenado, professor de teologia na universidade. Chamou aqui, vem cá, neguinho, deixa eu interrogar você. Foi lá o cardeal Caetano, interrogou ele. E ele, cabeçudo, chegou e disse, não, senhor, eu vou continuar crendo naquilo que eu coloquei na minha cabeça. O cardeal Caetano disse para ele, cara, você está fundando uma nova religião.
Disse: não, vocês é que são apóstatas, eu não quero saber. Escapou, foi embora, deu no pé, fugiu na floresta. A igreja foi, mãe paciente, mandou uma segunda exortação para ele. E Lutero mudou de ideia? Nada. Na terceira exortação, a igreja o excomungou. O Papa Leão X excomungou Lutero. Veja, Lutero já estava ensinando heresia faz tempo, já tinha perdido a fé faz tempo, já estava fazendo coisas erradas faz tempo e continuava tendo vínculos visíveis com a igreja. Se no tempo que Lutero estava pregando heresia, resistindo à Santa Sé, resistindo ao Papa, resistindo aos ensinamentos de 1.500 anos, naquela época não era 2.000 anos, né? De 1.500 anos da igreja, naquela época ele estava resistindo, ele fazia parte do corpo visível da igreja, não tinha sido excomungado ainda. Se ele morresse naquele estado de rebeldia, é possível que fosse para o inferno. Não vou eu julgar. Mas se a igreja não tinha ainda decretado a excomunhão dele, mas se eu fosse o confessor de Lutero, no tribunal interno do confessionário, eu ia dizer para ele: olha aqui, eu não posso absolver você. Eu não posso te dar absolvição, você não pode celebrar missa. Ele sai do confessionário, sem que ninguém saiba que eu neguei a absolvição para ele, vai para a sacristia, se paramenta e vai celebrar missa. A missa dele vale? Claro que vale. Invisivelmente, ele já está sem fé. Mas a missa dele tem valor, porque ele ainda, né, é sacerdote validamente ordenado, está celebrando o rito da igreja, está professando externamente, ele levanta lá e creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele está professando externamente, etc, etc. Está revoltado com Roma? Está, mas Roma ainda não excomungou, não cortou o vínculo. Está ainda naquela paciência da igreja, vai, não vai, é, não é, foi, não foi. A igreja tem paciência com os hereges, sempre foi assim. Sabe por quê? É caridade conosco. Cristo nos ensinou isso com Judas. Caridade, sabe por quê? Porque as pessoas falam heresias sem se dar conta. A igreja quer comprovar uma coisa chamada pertinácia. E aí julgar num tribunal externo. É somente num tribunal externo que a pessoa é excomungada externamente. Mas meu querido, minha querida, o tribunal não é você. Na internet está cheio de gente achando que é tribunal da igreja. Na internet você encontra gente dizendo: fulano não é mais membro da igreja, é apóstata, é excomungado, ele não é padre de verdade, ele não é bispo de verdade, ele não sei o que, não é. Mas quem que é você? Quem que constituiu você juiz no fórum externo da Igreja Católica? A igreja tem 2 tribunais. Um para julgar os vínculos invisíveis, chama-se confessionário. Outro para julgar os vínculos visíveis, que é o tribunal eclesiástico, ou Roma, etc, etc. Você, desculpem eu estar sendo cumprido aqui, mas eu preciso pôr ideias claras na sua cabeça, você está entendendo? Porque o pessoal fica tudo confuso. Quem que é a igreja? Quem que não é a igreja? Quem que está excomungado? Quem não está excomungado? Mas, meu querido, se não foi excomungado, essa pessoa é autoridade legítima até que se prove o contrário. E não é você que é o tribunal. Não é você o tribunal. Nós precisamos ser tão antirrevolucionários
Que nós não podemos aceitar a revolução quando ela é a nosso favor. Não é assim que se faz. Calma lá. Então vamos lá, para concluir, que já vai longa a homilia. A Igreja de Cristo, ela tem uma parte visível e uma parte invisível. A parte invisível, ela é a mais importante, mas só ela não basta, porque Deus não pode nos obrigar a participar de uma igreja que a gente não sabe onde está. Então Ele nos deu vínculos externos visíveis da mesma profissão de fé. Não interessa se a pessoa que está professando a fé externamente tem fé interna. Pode ser que tenha perdido a fé interna. Pior para ele, vai para o inferno, vai fazer o quê? Mas nós estamos na mesma profissão de fé. Quem professa assim é a minha galerinha, é a minha igreja, é a Igreja de Cristo. Entendeu? É a minha turma. Eu creio no que creu Santa Teresinha, no que creu Padre Pio, no que creu Santo Tomás de Aquino, no que creu Santo Agostinho, Santo Inácio. Entende? Eu creio no que creram os 266 papas em profissão externa visível. Eu creio no que creram os 21 concílios em profissão externa visível. Eu sei o corpo doutrinal de onde está a fé da Igreja Católica. Eu sei onde estão os 7 sacramentos válidos. Eu sei onde está a hierarquia que governa a igreja. Tem endereço. Esse é o endereço da Igreja de Cristo. Visível. Agora, nesse endereço visível, tem um monte de gente. Tem gente que está em pecado mortal, tem gente que é santo, tem gente que só é virtuoso, mas não é santo, tem gente que está em pecado mortal, tem gente que está em desespero, tem gente que perdeu a fé e apostatou. Tem de tudo. Mas nós não vamos julgar a alma das pessoas. A alma das pessoas, a gente vai no tribunal da confissão, onde o padre, com bondade, recebe o pecador arrependido. O que a igreja tem também é um tribunal externo para pôr ordem na casa, num lugar visível. Então, espero ter esclarecido as ideias de vocês. Foi longa a homilia, eu peço perdão, mas é que quando a gente fica na internet ouvindo milhares de opiniões e de gente falando, a gente não tem ideias claras. Mas, padre, como é que eu faço quando o bispo faz isso, ou o padre faz aquilo, ou o papa faz aquilo outro? Aí não dá para fazer uma homilia sobre casos concretos. Os casos concretos, você vai ter que exercer a prudência, sofrer para se manter vinculado à Igreja de Cristo, e cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Seja prudente, paciente e, sobretudo, peça as luzes de Deus, mas não tome atitudes individuais. Você não é o juiz. Você pode sim ver que aquilo que está sendo ensinado, talvez, eu não sei como é que funciona, aquilo lá não está claro para mim. Então, se afaste daquele ensinamento que não está claro. Mas nós temos, graças a Deus, 2000 anos de ensinamento, onde tem clareza, maravilha, a mesma Igreja de Cristo. Então, vamos agora exercer essas 3 coisas. Nós vamos nos levantar e vamos professar a fé externamente. Nós vamos participar do mesmo sacramento. E nós, durante o cânon da missa, iremos recordar a hierarquia reconhecida com endereço específico, claro, que é o nosso Papa Francisco, o nosso arcebispo Mário. Encontramos o endereço da Igreja de Cristo. E eu espero que você tenha não somente esses vínculos visíveis,
você tem os vínculos invisíveis de fé verdadeira, esperança e caridade ardente. Que maravilha poder estar em estados de graça a caminho do céu. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. E então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vemos um pouco aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entrar num processo de conversão. É aquilo que os discípulos de São João Batista fizeram. Penitência, ouvir a palavra de Deus, seguir os mandamentos, se converter, deixar a vida de pecado para para abraçar uma vida de obediência a Deus. Mas isso não basta, isso é só o primeiro passo. Isso é o Antigo Testamento. Parar de ofender a Deus, seguir a sua lei. Mas todo mundo sabe que se a gente não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, isso se sustenta por muito pouco tempo. A obediência à lei de Deus, a obediência aos mandamentos que a gente aprende na catequese, a obediência que os pais ensinam para os filhos, vai se sustentar muito pouco tempo, se nós não virmos Jesus, se a gente não encontrar Jesus, se nós não tivermos esse passo que a gente vê hoje, não é? São João Batista ensina aos seus discípulos a conversão, um batismo de penitência, convertei-vos. Ele pede a conversão, que todos sigam as leis de Deus, todos sigam o Antigo Testamento, sigam os 10 mandamentos. Mas uma vez que eles fazem isso, é necessário que um belo dia alguém diga: eis o Cordeiro de Deus, para então seguir Jesus. Nós vimos isso na primeira leitura. O profeta Samuel, a primeira leitura começa com uma notícia lacônica e triste, dizendo assim: naquela época a palavra de Deus não era comum, ou seja, as pessoas não estavam acostumadas mais a ouvir
a palavra de Deus. Então, Samuel ouve Deus que o chama, Samuel, Samuel, mas não sabe que é Deus. Até que finalmente, eis aqui, fala, Senhor, teu servo escuta. E aí acontece o encontro com a palavra de Deus. Essa é a segunda parte da nossa vida. A gente primeiro larga os pecados, depois é necessário entrar num outro nível, o nível de escutar a palavra de Deus profundamente. E quando a gente escuta a palavra de Deus profundamente, se encontra com Jesus, como esses discípulos, que Jesus diz, vinde ver, e eles foram e permaneceram com ele, acontece então, que a gente vai descobrindo, nós vamos descobrindo quem nós somos, nossa verdadeira vocação, nossa verdadeira identidade. Jesus nos revela a nós mesmos quem nós somos um mistério. Você acha que você sabe quem você é? Mas é Jesus quem vai dizer quem você é. Simão, tu és Pedro. Simão não sabia que ele era Pedro. Quem era Simão? Simão era água. Simão afundava na água. Simão era um sanguíneo, desorientado, inconstante, volúvel. E no entanto, Jesus olha para ele e diz, tu és pedra. Simão não sabia disso. Ele não sabia que ele tinha esta vocação para firmeza, para constância. E Jesus revela para Pedro quem ele é. Esse é o esquema do evangelho de hoje. E eu gostaria então de explicar melhor para vocês, principalmente a segunda parte, né? Então a primeira parte, o evangelho é nós abraçarmos os 10 mandamentos, pararmos de ofender a Deus. A segunda parte, o encontro verdadeiro com Cristo, é sobre essa que eu quero me deter um pouco mais. E a terceira parte, isso vai aos poucos revelando nossa vocação e quem nós somos. A primeira parte não é necessário eu gastar muito tempo, porque isso aí vocês aprendem na catequese, os 10 mandamentos, o propósito de não mais ofender a Deus, não é? Pecou, vai lá no confessionário, resolve seu problema, pronto, né? Ou seja, faça o propósito de não mais pecar. Acontece, porém, que a maior parte das pessoas fica nessa conversa fiada de confessa, peca de novo, confessa, peca de novo, confessa, peca de novo, né? Usando a linguagem de Santa Teresa d'Ávila, do castelo interior, entra no castelo, sai do castelo, entra no castelo, sai do castelo, entra no estado de graça, sai do estado de graça, entra no estado de graça, sai do estado de graça. Chega um certo ponto que as pessoas começam a desistir de voltar para o castelo e diz, não adianta querer se converter, não adianta, o pecado está encardido na minha vida, eu não tenho como. E as pessoas começam a procurar alternativas. E é essa miséria, essa é a desgraça que assola a Santa Igreja Católica no século 21. As pessoas, porque não conseguem viver os mandamentos, elas começam então a fazer adaptações. Deus pede a castidade, mas isso é um ideal, a gente não consegue. Deus pede que a gente voe, mas isso é um ideal, vamos nos arrastar no chão. Não é assim, gente, veja, vamos entender. Não é necessário você ser um sábio para você enxergar que toda perna é chamada a caminhar. Olha para a sua perna, olha para a perna de todo mundo caminha. Aqui em Cuiabá, hoje de manhã, né? Quem não está acompanhando no YouTube, está vendo que a nossa igreja, que está cheia, não está tão cheia como ela costuma ser, porque em Cuiabá está tendo uma corrida, chamada Corrida de Reis, e a ponte está fechada, o acesso à nossa paróquia ficou difícil para quem mora do outro lado da ponte, e então teve gente hoje que vai vir. Hoje a igreja de noite deve estar cheia, porque o pessoal
né? Vai vir de noite. Tudo bem. Mas você não precisa ser um atleta que corre a corrida de reis para você enxergar que existe uma vocação universal para caminhar. Todas as pernas são chamadas a caminhar, sim ou não? Infelizmente existe perna que não caminha, tá? Aí são as pessoas com necessidades especiais. Mas ninguém que olha para uma perna chega e diz assim: ah, não adianta, né? A criança que quer começar a caminhar, ela diz: ah, não adianta, eu vou ficar aqui no chão me arrastando, porque caminhar é para os heróis, é para uma exceção, é para uma elite. Não, caminhar não é para uma elite, caminhar é para todo mundo, estamos de acordo? Pode ser que fazer a corrida de reis, e aí ganhar a corrida de reis seja para uma elite, mas caminhar é para todo mundo. Assim como todas as almas foram feitas para enxergar a verdade, eis o Cordeiro de Deus, e morar com Jesus, morar na verdade. Com que nível isso pode acontecer dos grandes heróis, como os grandes santos, ou dos santinhos, como diz o Padre Verlan, né? Dos santinhos. Está tudo bem, mas são níveis diferentes. Seja como for, nós fomos feitos para enxergar Jesus. Ninguém foi feito para se arrastar no chão. Ninguém foi feito para viver os pecados. Então, o mal, a desgraça, a miséria da igreja no século 21 é que ideólogos influenciados pelos protestantes e pelos liberais que não acreditam na santidade, dizem: é impossível viver a castidade, é impossível viver a paciência, é impossível viver a honestidade, é impossível viver os 10 mandamentos. Tem que fazer uma adaptação. Então vamos arranjar um jeito de abençoar a vida de quem está no pecado. Não. Abençoar o pecador? Sim, mas não a vida de quem está no pecado. Eu abençoo a você, drogado, mas não abençoo as suas drogas. Eu abençoo você, pecador, mas não abençoo o seu pecado. Porque você foi feito para amar. Você foi feito para viver os 10 mandamentos. Então vamos parar de adaptações, vamos parar de rebaixar o evangelho. Todo mundo foi feito para caminhar. Aí você encontra uma população de gente se arrastando no chão. Gente, vamos fazer um pouquinho de exercício e vamos caminhar. Mas padre, é impossível viver os 10 mandamentos a vida inteira. É impossível se você não dá o segundo passo. E o segundo passo é você ir, vinde, estar com Jesus. Todos nós somos chamados a ter um encontro com Jesus. E em que consiste isso? Vamos lá. Esse é o centro do que eu quero transmitir para vocês nessa manhã. Vejam, existem pessoas que têm dificuldades, pessoas com problemas emocionais, psiquiátricos, que vão ter um caminho mais difícil. É como uma pessoa que é cadeirante, que tem um caminho mais difícil. O médico vai avaliar: não, é possível você caminhar, mas vamos fazer da cadeira, vamos passar para o andador, do andador vamos passar para a fisioterapia, vai ser um caminho mais difícil, vai ser um caminho mais penoso, mas é possível caminhar. Então existem, primeira coisa que eu estou dizendo, não estou dizendo que não existem exceções, mas a regra geral das pernas é que elas conseguem caminhar, sim ou não? A regra geral das almas é que elas conseguem se encontrar com Jesus na oração. Como? É necessário que a gente esteja com Jesus. É necessário que você entenda o seguinte:
Se você nunca ouviu alguém descrever esse fenômeno, você nunca vai buscá-lo. Mas deixa eu tentar descrever para você. O fenômeno é o seguinte: você está aqui na sua cabeça falando o tempo todo. Você é uma máquina de falar, tá? Você está o tempo todo pensando aqui, ó, falando na sua cabeça. Essa maquininha de falar que você tem aqui, ela pode ir em duas direções. Primeira direção, na direção do corpo, ou seja, dos seus sentimentos, onde você fica aprisionado nas coisas que são as suas sensações. É isso que o mundo, é isso que o diabo, é isso que a carne quer fazer conosco. Você passa o dia inteiro vendo videozinho no TikTok. Você passa o dia inteiro girando o carrossel, os reels, né? Girando videozinhos, shorts, vendo videozinhos e se alimentando de sensações prazerosas. Eu não estou falando necessariamente aqui de pornografia, não. Não é só pornografia, porque a escravidão é universal. Você passa a vida inteira com seus pensamentos buscando as sensações prazerosas. A sensação prazerosa do celular, a sensação prazerosa dos pensamentos agradáveis, a sensação prazerosa, seja lá qual for, de comprar coisas, a sensação prazerosa da comida, a sensação prazerosa. Então você faz com que essa maquininha de falar que está aí dentro de você sirva e busque essas sensações. Acontece o seguinte: aquilo que você sente não é a verdade. Vamos ser mais concretos. Você vive em família, você sente coisas pelas pessoas da sua família, sim ou não? Você sente raiva, fica irritado com a atitude de uma pessoa, ou você sente simpatia, ou você sente antipatia. Você sente saudade, você sente vontade de possuir, de ser dono daquela pessoa, que aquela pessoa nunca deixe você, que fique com você. Ou você sente repulsa e vontade de estar longe daquela pessoa. Você sente impaciência e irritação, ou você sente carinho, prazer e alegria. Essas sensações que você tem com as pessoas com as quais você vive, isso não é aquela pessoa, isso é o que você sente. A pessoa é outra coisa. O que você sente sobre a outra pessoa não é a outra pessoa. As pessoas têm dificuldade de enxergar esse óbvio. O que você sente a respeito da outra pessoa não é a outra pessoa. Qualquer um que se casou já teve essa experiência. Todo mundo, o casal de pombinhos que vai para o casamento, vão se casar. Ai, pombinho, né? Para isso virar um casal de gralhas, não leva muito tempo. De reclamação, de griteiro, de impaciência. Por quê? Porque você logo descobre que o que você sente pela pessoa não é a pessoa. Quando que começa o verdadeiro amor? O verdadeiro amor começa quando você abraça o mistério daquela pessoa. O mistério que você é, o mistério que a outra pessoa é, e você tem uma aliança de amor e diz: olha, eu não entendo direito essa pessoa, mas eu vou amá-la até o fim. Meus queridos, aí a sua máquina de falar está indo na direção da verdade. Nós podemos decolar
as palavras que a gente tem, a imaginação que a gente tem aqui na cabeça, nós podemos usar essas coisas chamadas pensamentos, para ir na direção do Cordeiro de Deus, da verdade, do caminho, estar com Jesus, ver a verdade, ou nós podemos usar os nossos pensamentos, a nossa maquininha de falar, a nossa imaginação, para ir na direção da mentira, das sensações, do demônio, do mundo e da carne. Se você só dá espaço para as suas sensações, você daqui a pouco vai estar morando com monstros do seu lado. Você na sua família, veja, eu estou sendo bem concreto, a minha finalidade é chegar lá no seu relacionamento com Jesus, mas eu estou indo por um caminho bem palpável, concreto, ninguém pode dizer que eu não estou sendo prático. O Padre Paulo fala da alta mística, o povo não consegue acompanhar. Eu não estou falando dos atletas da corrida de reis, eu estou falando simplesmente do simples caminhar, está entendendo? Isso aí todo mundo dá conta, exceto as poucas exceções dos cadeirantes, a maior parte das pessoas dá conta, ok? Todo ser humano dá conta de enxergar que aquilo que eu sinto não é aquilo que é. Começa por aí. Comece se libertando, porque as pessoas têm uma crença, uma fé, um fanatismo de que o que eu sinto é aquilo que é. Se eu sinto raiva da pessoa, a pessoa é detestável. Não, isso é o que você sente dela, mas não necessariamente ela é isso aí. Pode ser que seja um aspecto dela, mas mais provavelmente que isso seja a sua reação a ela. Meus queridos, se nós queremos Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, o primeiro passo que nós temos que enxergar, o primeiro passo que nós temos que dar, enxerga onde você vai pôr o pé, e aí você vai dar o passo, é o seguinte: não creia nos seus sentimentos. Reconheça os seus sentimentos. Estou olhando para aquela pessoa, estou com raiva dela. Eu estou sendo sincero comigo mesmo, estou reconhecendo, estou com raiva dela. Agora, pergunto, essa pessoa é tão detestável assim? Como é que Jesus olha para ela? Como é que Deus vê essa pessoa? Porque Deus é que vê a realidade. Então, use os seus pensamentos para decolar na direção da verdade. Não use os seus pensamentos para mergulhar na direção do ressentimento, do ódio, da raiva, do rancor, da angústia, da ansiedade, da tristeza. Não fique alimentando isso. Claro, tem casos que as pessoas não conseguem se libertar disso sozinha, ela precisa de uma ajuda psiquiátrica, ou de uma ajuda terapêutica, ou de uma direção espiritual. Mas são casos, a maior parte das pessoas consegue. A maior parte das pessoas consegue se libertar do fato dessa crença doida, dessa crença louca de que o que eu sinto é a verdade. Se você não der esse passo, você não vai ter encontro com Jesus nunca. Você não vai se levantar como os discípulos de João, eis o Cordeiro de Deus, e eles vão atrás, foram e ficaram com Jesus. Não vai acontecer isso com você. Você vai ficar eternamente preso dentro dos seus pensamentos, como cachorro correndo atrás do próprio rabo. Então, meus queridos, vejam só. O que é que nós precisamos? Nós precisamos enxergar uma coisa humana muito clara. Você enxerga isso no outro, mas não enxerga em você. Isso é o que é gozado.
Quem de nós já não ouviu uma pessoa reclamar, né? Chega a pessoa e diz: fulano é um miserável, aí fala todas as desgraças da pessoa, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. E você está assistindo de fora e diz: nossa, não é tudo isso. Você vê no outro que o outro está desequilibrado, que o outro está vendo a realidade de forma distorcida pelos seus sentimentos, sim ou não? Você já teve essa experiência, sim ou não? De enxergar que o outro tem uma birra, o outro tem uma rixa, o outro tem uma distorção da realidade, e o outro não vê o mundo real. Você enxerga isso nos outros, sim ou não? Eu quero ver a cabeça de vocês. Assim é sim e assim é não. Enxergam sim ou não? Ok. Então saiba que isso está em você também. Você também vê a realidade distorcida. E o que é que alimenta essa maquininha de falar na direção dos sentimentos? É quando essa crença arraigada de que aquilo que eu vejo é o certo, aquilo que eu sinto é verdadeiro, aquilo que são as minhas sensações interiores é a realidade. Não necessariamente. Aquilo pode ser indício de realidade, mas você precisa fazer um esforço de enxergar as coisas como Deus enxerga, como Deus vê. E aí você pode ter vida de oração. A vida de oração começa nisto. A verdadeira vida de oração começa no fato de você querer. Chega para Jesus, Ele é a verdade. Você chega e diz para Ele, como os discípulos de João: Mestre, onde moras? Jesus, eu não moro na verdade, mas vós morais na verdade. Jesus é a verdade. Senhor, onde vos escondestes? A vida de oração é querer descobrir essa verdade de Deus. Como Deus vê os meus irmãos, como Deus vê a realidade, como Deus vê a minha vida. Deixar-se iluminar pela palavra de Deus. A palavra, Cristo é a palavra de Deus. João Batista é a voz no deserto, é a máquina de falar. Mas a máquina de falar pode ir na direção da palavra, ou pode ir na direção simplesmente das sensações desordenadas. Procura Jesus. Como que você vai fazer isso? Na prática. Essa disposição de deixar Jesus mostrar para você quem você é, essa disposição de mudar. Eu vou rezar, e eu vou rezar para mudar, eu vou rezar para ser uma pessoa diferente, eu vou rezar porque Jesus vai me engrandecer, Ele vai me mostrar coisas sublimes, e eu vou ficar melhor como pessoa. Vai doer, porque toda transformação de vida dói, mas eu vou poder caminhar. Creia nisso. Você foi feito para a verdade. Toda perna foi feita para caminhar, todo olho foi feito para enxergar, todo ouvido foi feito para escutar, toda alma foi feita para encontrar a verdade. Algumas almas têm dificuldades momentâneas por problemas psiquiátricos, mas aquilo lá não é a regra. Aquilo lá não é a regra. Essas pessoas precisam ser conduzidas para terapia, etc e tal, para caminhar, ver qual é o problema e tentar buscar uma solução. Mas a regra geral é que nós podemos sim enxergar a verdade. Podemos sim encontrar
o sentido da nossa vida. Jesus é a razão da nossa vida. Não nos esqueçamos dele. Mestre, onde moras? Ir para Jesus e descobri-lo, porque ele irá mostrar quem nós somos de verdade. Ele irá mostrar nossa verdadeira identidade, quem nós somos. Então você precisa rezar. E como que a gente faz para rezar concretamente, padre? Bom, eu tenho certeza que todos vocês já rezam o terço, já vão à missa, já comungam, etc., não é? Mas seria importante que vocês tivessem alguns livros de meditação dos santos, alguns pequenos livros que fizessem você pensar, para que essa maquininha de falar que está aí dentro de você fosse na direção certa, na direção da verdade e não na direção do sentimento. Então muitas vezes a gente precisa do recurso e da ajuda de um pequeno livro, pequenas meditações, as meditações sobre a paixão de Cristo, de Santo Afonso, sei lá, a imitação de Cristo, uma via sacra, História de uma Alma de Santa Teresinha, qualquer livro de santo, esses livros clássicos de espiritualidade e de meditação, onde você vai, através daquele livro, você vai ter um instrumento para a sua oração mental, sua oração refletiva. Você vai ter um instrumento em que você para num parágrafo, não precisa ser o livro inteiro. A finalidade dos livros de meditação não é ler o livro, é encontrar Jesus. Então você pega um parágrafo lá que seja, e aquilo lá, você vai pensando, conversando com Jesus sobre aquele assunto, para que Ele vá mostrando as coisas como Ele vê. Porque a vida não é como você sente, a coisa é como Jesus vê. E os santos, por que eu digo o livro dos santos? Porque os santos viram isso. Mas padre, não pode ser com a Bíblia, com a palavra de Deus? Pode, mas a Bíblia geralmente não é para os iniciantes. Eu estou dando um passo aqui para os iniciantes. Na mão dos iniciantes, a Bíblia pode ser uma faca de 2 gumes, porque a pessoa não entende aquilo e fica desanimada. Mas se você pega livros que você entende melhor, comprovados, os livros dos santos, onde eles te ajudam a estar com Jesus, vinde ver, estar com Jesus, e aquilo vai mostrando quem você é, vai mostrando sua vocação, vai mostrando a sua identidade. Gente, eu estou com 31 anos de padre, e eu ainda estou descobrindo o padre que Deus quer que eu seja. E isso não é uma coisa extraordinária, é o normal. Estou dizendo isso só para dizer que é normal. Você vai descobrindo quem é o pai que você é, quem que é a mãe que você é, quem é o esposo que você é, quem é a esposa que você é, qual é a sua função na sociedade, na igreja, etc. Isso vai se revelando aos poucos, nos acontecimentos da sua vida, e nessas luzes onde Deus vai mostrando e dando sentido aos acontecimentos. Normal. Simão, tu és Cefas, Pedro. E Jesus vai revelando quem você é. E vai acontecendo essa transformação de você ser quem Jesus chamou você a ser. Então esse é o evangelho de hoje. Essas 3 fases da nossa vida espiritual, onde eu espero ter contribuído um pouquinho para entender melhor a segunda fase. Um pouquinho, não dá para falar tudo numa homilia, tenham paciência, né? Tem mais vídeos meus ensinando a rezar por aí no YouTube, vai, procura. Mas a coisa principal é esta: a gente começa a vida espiritual seguindo os mandamentos, larga o pecado, mas essa estabilidade fora
do pecado, ela só acontece se você tiver vida de oração. Porque a maquininha de falar que está dentro de você leva você sempre na direção dos sentimentos, e os sentimentos, por causa do nosso pecado original, não são muito sadios. Nossos sentimentos muitas vezes nos levam na direção do pecado. Aí você fica alimentando essa maquininha de falar no celular o tempo todo, e vai sempre para longe de Cristo, para longe da realidade, para longe da verdade. Deixa essa porcaria desse celular um pouco de lado. Faz uma desintoxicação. Abre um livro de meditação. Vai ler alguma coisa que faça você pensar na direção, que essa maquininha que está aqui, ó, vá na direção da verdade, da alma. As pessoas ficam dizendo, mas eu não progrido espiritualmente. Mas no que é que você pensa o dia inteiro? Onde você está quando você não está com Deus? Então é evidente que não vai dar certo. Você só fica alimentando coisa que puxa você para fora da realidade, para fora da realidade, para fora da realidade. Mas padre, todo mundo é assim. Pois é, todo mundo vive fora da realidade. Eu vou fazer o quê? Não é porque a maioria delira que o delírio é menos delirante. Ou você vai me dizer que o mundo real são aqueles videozinhos lá no celular, que a verdade que salva o planeta está no seu celular, nos videozinhos. O que é que você está fazendo com essa maquininha de falar que está dentro de você? Alimentando o quê? Na direção da verdade, eis o Cordeiro de Deus, ou na direção, da pocilga, dos porcos do filho pródigo? Eis o porquinho do diabo. Para onde você está indo? Esse encontro com Cristo revela a nós quem nós somos e qual é a nossa vocação. Que maravilha saber que existe um lugar maravilhoso no céu para nós, que Jesus nos pensou, e Ele quer, como revelou a Simão Pedro, quer revelar a nós quem nós somos, quando Ele revela quem Ele é. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era da descendência de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso? Eu não conheço homem algum. O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice,
e já este o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, uma grande alegria para a nossa comunidade paroquial celebrar hoje os 46 anos de nosso pároco, Padre Overlan Moraes Costa. No céu, somente no céu, nós veremos o que é que significou para nós ter o Padre Overlan como pároco. Porque Deus se agrada de usar instrumentos, até mesmo instrumentos frágeis, como nós, para fazer grandes coisas. Como nós ouvimos no Salmo responsorial, que é o cântico de Nossa Senhora, o cântico do Magnificat, o Senhor olhou para a pequenez, o Senhor fez maravilhas. E isso é verdade de todo sacerdote. Todo sacerdote que pretender minimamente ser fiel a Jesus, minimamente fiel a Jesus, Deus irá olhar esse nada e fazer grandes coisas. Agora, se isso é verdade num sacerdote que faz um mínimo esforço, se o mínimo esforço do padre já faz maravilhas, tanto mais, quanto mais, e mais, se esse sacerdote realmente buscar a santidade e o caminho da santidade. Por isso nós contamos muito com as orações de vocês, pelos sacerdotes, para que nós continuemos fiéis e atentos à vontade de Deus. Nós vivemos tempos que não são fáceis, tempos onde nós precisamos de muitas luzes, de discernimento. Deus não gosta de nos dar o script da nossa vida. Nós gostaríamos, de ter o controle de tudo. Nós gostaríamos de ter o script do que é que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. Mas Deus quer que nós cresçamos na fé, na confiança. E por isso, Ele não nos dá o script, mas Ele nos dá alguém que sabe o caminho. Do nosso lado nós temos a Virgem Maria. Por isso nós queremos pedir a Deus, nosso Senhor, que conceda ao nosso pastor, o pastor próprio desta paróquia, o Padre Overlan, a graça de agarrar a mão de Nossa Senhora e não desgrudar dela um momento sequer, para que ela nos conduza. Ele não sabe o caminho, não tem um script. Claro que sabe onde nós temos que chegar, mas para chegar no céu, Deus põe caminhos, desviando de perigos, tormentos, angústias, dores, e é necessário que alguém saiba a hora de acelerar, a hora de frear, a hora de desviar. Nós temos essa mãe bendita que sabe. O Padre Overlan nasceu no dia dedicado ao Santíssimo Nome da Bem-aventurada Virgem Maria. E para nós, esse nome
é santo e bendito. Santo Afonso Maria de Ligório, nas Glórias de Maria, ele dedica um capítulo inteiro somente ao nome de Maria. E nesse capítulo, ele inicia dizendo que pela tradição da igreja, São Jerônimo, Santo Epifânio e tantos outros santos nos recordam que o nome de Maria não veio de São Joaquim e de Santana, mas foi dado por Deus. É um nome que vem do alto, é um nome que veio revelado por Deus. Assim como nós ouvimos no Evangelho, o nome de Jesus foi dado por Deus. Não foi São José, não foi Nossa Senhora quem escolheu o nome, foi Deus quem escolheu o nome. Então, houve um anúncio para São Joaquim e Santana, e Deus deu o nome de Maria a Nossa Senhora. Ora, se esse nome veio do alto, esse nome deve significar alguma coisa de muito especial. O que acontece, porém, é que se vocês forem ver os especialistas em hebraico, em língua egípcia, em aramaico, etc., ninguém parece entrar num acordo com relação ao significado do nome de Maria. Um dos estudos que eu considero o mais satisfatório com relação a este nome de Maria foi um estudo publicado em 1895, né, numa revista de estudos bíblicos na Alemanha, e ele dedica 160 páginas à investigação das várias teorias do nome de Maria. E ele chega a uma conclusão final que para mim é satisfatória, ou seja, o significado tradicional do nome de Maria, que é estrela do mar, é um equívoco que houve na Idade Média. Mas a gente continua querendo bem e cantando Ave Maristela, né? Ave estrela do mar. Nós continuamos venerando e honrando, por exemplo, a devoção de São Bernardo, que diz: chama Maria, olha para a estrela, sem dúvida nenhuma. Porém, o significado do nome de Maria, que era, aliás, um nome bastante popular na época de Nossa Senhora. Basta lembrar Maria Madalena, Maria de Cleofas, a outra Maria, a Maria que estava aos pés de Jesus contemplativa. Era um nome bastante popular, mas era um nome popular na época de Jesus, não era um nome popular no Antigo Testamento. Você não encontra no Antigo Testamento, né, o nome de Maria com frequência. O significado do nome de Maria parece ser aquela que é bela, aquela que é perfeita na sua beleza. Não vou aqui gastar explicações, né, a respeito disso, mas as outras explicações não parecem convincentes, porque você não daria ao nome, a uma menina, um nome popular de uma menina, Mar de Amargura. Ninguém ia dar um nome desse, Rebelião. Não me parece que isso fosse inspirador e que os pais, não somente da Virgem Maria, São Joaquim e Santana, mas outros pais, quisessem dar esse nome para uma menina. Mas o nome de formosa, de bela, de perfeita, me parece um nome mais adequado para uma menina, não é? Pois bem, foi esse nome que foi escolhido por Deus para dar à Virgem Maria, e é esse nome que é venerado no céu, esse nome que a igreja venera desde sempre. Nós sabemos que esse nome, ele tem um poder espiritual, e esse poder espiritual do nome de Maria, ele é atestado pelos santos. Nossa Senhora e o próprio Jesus aparecem a Santa Brígida dizendo do poder
que está no nome de invocar o nome de Maria. Mas eu gostaria de recordar uma coisa somente. Aqui de Santo Afonso, nas Glórias de Maria, ele diz que Nossa Senhora, ela tem o nome de Maria, tem o poder de arrancar os pecadores da vida de pecado. E que, portanto, se você invoca o nome de Maria com grande confiança, não é? O nome encoraja os pecadores a recorrerem, Ricardo de São Lourenço encoraja os pecadores a recorrerem a esse grande nome, porque ele sozinho bastará para curá-los de todos os seus males, dizendo que não há enfermidade tão maligna que não ceda imediatamente à força desse nome. Por outro lado, os demônios, afirma Tomás de Kempis, temem de tal maneira a Rainha do Céu, que ao ouvir pronunciar o seu nome, o seu grande nome, fogem de quem o pronuncia como de um fogo a queimá-los. E a mesma Santíssima Virgem revelou a Santa Brígida que não há nesta vida pecador tão frio no amor divino, que invocando ele o seu santo nome, com o propósito de converter-se, o demônio dele não se afaste imediatamente. E o confirmou ainda outra vez, dizendo-lhe que todos os demônios de tal maneira têm respeito e medo por seu nome, que ao ouvi-lo soar imediatamente soltam as almas das garras com as quais as mantinham presas. E tal como se afastam os anjos rebeldes dos pecadores que invocam o nome de Maria, assim por sua vez, disse a mesma Senhora a Santa Brígida, os anjos bons se aproximam ainda mais das almas justas que devotamente o pronunciam. Isso é só para recordar o ensinamento de Santo Afonso, mas aí nós somos chamados a fazer uma reflexão inteligente. Mas espera lá, padre, é um negócio mágico, não é? Basta dizer o nome de Maria, pronto, conversão. Basta dizer o nome de Maria, pronto, os demônios fogem. Não, não é uma questão mágica. Nós temos que entender o que é a invocação de um nome. Os demônios, eles são anjos. E eles são inteligências puras. Não tem corpo. Não tem o cérebro para limitar o ato de inteligência. Portanto, quando você invoca um nome diante do anjo, seja anjo bom, seja anjo mau, aparece imediatamente a substância daquele nome. O que aquele realmente significa? A verdade daquele nome. E é essa verdade que faz os demônios se afugentarem e faz os anjos se aproximarem. Por quê? Porque é a verdade que brilha e faz com que os demônios tenham horror. Mas nós, seres humanos, nós não temos essa capacidade de basta invocar um nome e a coisa se apresenta. Nós, seres humanos, para que a verdade de um nome se nos apresente, nós precisamos meditar esse nome. Então, o que Santo Afonso está dizendo é que os pecadores, mesmo aqueles que têm o coração mais duro, diante da meditação do nome de Maria, ou seja, diante do enxergar pouco a pouco a verdade do nome de Maria, não há coração empedernido, não há coração de pecador, não há coração sem conversão que não ceda a esta verdade que é Nossa Senhora. E que verdade é essa? Vamos então fazer uma breve meditação para a gente entender o que é que a gente tem que fazer com o nome de Maria. Para que você enxergue o que significa o nome de Maria, como os anjos enxergam, a nossa inteligência é uma inteligência discursiva. Então a gente precisa invocar a nossa memória e usar a nossa fantasia. Imaginar o que significa
Maria. Nossa Senhora é o coração humano, é a alma humana, mais ainda, é a única pessoa humana, porque Jesus é uma pessoa divina, é homem, mas é uma pessoa divina, é a única pessoa humana que amou Deus como Deus merece ser amado. Nossa Senhora recebeu graça, ela é cheia de graça, e o anjo Gabriel, ao ver Nossa Senhora, fez aquilo que as milícias celestes fazem, conforme nos diz o livro do Cântico dos Cânticos: quem é esta? Quem é esta? 3 vezes o Cântico dos Cânticos pergunta: quem é esta? Como se os anjos quisessem ouvir a resposta do doce nome de Maria. Quem é esta que avança como uma aurora? Quem? Para ouvir o Altíssimo dizer Maria, e os anjos sentirem a alegria, a felicidade de ver esta verdade. Quem é esta que ama assim? Quem é esta? Quem é esta alma humana que tem mais amor por Deus do que todas as cortes celestes juntas, do que todos os querubins, os serafins, os tronos, as dominações, as potestades, do que todos os anjos e santos que existiram e jamais existirão? Quem é esta que amou tanto assim a Deus? Os anjos, felizes por ver Deus amado assim, rejubilam diante do nome de Maria, porque os anjos amam a Deus, e quem ama a Deus fica feliz de ver Deus amado como Ele merece ser amado. Maria Santíssima ama a Deus mais do que todos os anjos, do que todos os santos juntos, e vê-lo honrado assim, amado assim, crido assim, obedecido assim, com que pureza, com que coração imaculado e virginal. Deus sem divisão é amado no coração da Virgem Maria. Ela não se fez pedaços, mas deu-se toda ao todo, deu-se por inteiro e deu-se de forma inominável, de tal forma que o nome de Maria, na verdade, está realmente envolvido em mistério, porque é um nome que escapa a nossa percepção, porque o amor que ela realmente deu a Deus é um amor que escapa a nossa inteligência humana e frágil, e somente no céu nós veremos Maria. Nós vamos ver Nossa Senhora no céu, e quando nós virmos Nossa Senhora no céu, nós nos sentiremos envergonhados por tê-la honrado tão pouco aqui na terra. Quando nós virmos o quanto Maria ama a Deus, nós nos sentiremos pequenos, nós nos sentiremos mesquinhos, nós nos sentiremos vis e miseráveis por tê-la honrado tão pouco, por tê-la amado tão pouco, por ter pronunciado com tão pouca devoção, por ter dito com tão pouco amor, por seu nome ter atravessado os nossos lábios de forma tão irreverente. Porque quando nós virmos com que amor ela amou a Deus, o nosso coração se encherá no céu, se encherá de alegria, de júbilo, de satisfação, porque no céu nós veremos Maria como os anjos a veem, com toda a sua glória de amor. No céu nós nos arrependeremos de não termos diariamente, continuamente, constantemente lembrado o nome de Maria, e de ter glorificado a Deus e obedecido o que a palavra de Deus nos diz: todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim maravilhas. Quando nós virmos Nossa Senhora, nós nos surpreenderemos,
da profundidade, da grandeza do amor com que ela amou a Deus. E então nós veremos, então nós saberemos aquilo que para nós somente as apalpadelas na obscuridade da fé conseguimos captar. Eis aí o que nós precisamos fazer com o nome de Maria. Esta meditação, veja, eu fui conduzindo vocês a uma meditação e a imaginação de vocês foi penetrando um pouco desse mistério, e de repente, porque nós meditamos, quando eu falo agora o nome de Maria, uma verdade salta diante dos seus olhos. E por um momento, nós nos parecemos com os anjos, porque estamos vendo a verdade. Por um momento, treme o inferno diante de nós, porque nós estamos vendo a verdade, como ela amou a Deus e como Deus foi glorificado nela, como o céu rejubila diante desse nome que é pronunciado, como o inferno treme diante desse nome que é evitado por eles. Meus queridos, como São Bernardo então dizemos, invoca Maria, olha para a estrela. Invoca Maria e olha para a estrela, aquela que de fato é a belíssima Virgem Maria, a mãe do belo amor, a perfeitíssima Virgem Maria. Quem ama a Deus se alegra de vê-lo amado assim. Quem ama a Deus rejubila de alegria de vê-lo amado assim. Por isso, nós, no dia de hoje, colocamos toda a nossa comunidade paroquial debaixo da poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Celebramos essa Santa Missa em ação de graças pelo aniversário do Padre Overlan, mas pedindo àquela sob o poder de cuja descendência a cabeça da serpente é esmagada, que o seu nome seja pronunciado nos quatro cantos da terra e fujam os demônios, corram ao nosso encontro e em nosso socorro os anjos de Deus, e debaixo do santíssimo nome de Maria, façamos nosso caminho para o céu, guiados pelos nossos pastores visíveis aqui da terra, mas pastores que agarrem firme na mão de Nossa Senhora, não desgrudem nem um momento. Vamos lá, ela sabe o caminho, ela sabe por que vales nós vamos ter que mergulhar e por que montanhas nós vamos ter que nos elevar. Invocai, meus queridos, o nome de Maria, olhai para a estrela.
Thank you.